Eu acho que o momento que eu aprendi a ganhar pouco, e não foi fácil, eu lembro todos os dias Igor falando assim, pra quem já conhece minha história, eu perdi uma grana relativamente alta naquele momento que eu podia perder, mas foram duas coisas que me motivou. A primeira delas foi a falta de conhecimento, porque pô, já tinha uma carteira de swing trade há muitos anos. Eu venho no mercado financeiro desde 2005, da parte de banco. E eu tinha minha carteira relativamente uma grana, só que o não conhecimento do mercado futuro me fez entrar numa espiral de achar que operar o mercado à vista é igual operar o mercado futuro. Exemplo, poxa, eu vou entrar com meio quilo de petro na operação. Poxa, eu achava que entrar com 500 contratos era entrar como 500 quilos de 500 papéis de vale. E aí gera o primeiro a falta de conhecimento. E aí, a partir do momento que você vê a falta do conhecimento e você vê que quando você está alavancado, o ganho vem muito rápido, que foi o que aconteceu comigo. Eu lembro a primeira vez que eu operei mercado futuro, eu ganhei 7 mil reais no primeiro dia. E aí você já começa a fazer aquela conta, 7 mil no primeiro, 5 mil no segundo, e eu falei para você, e você, poxa, você vai quebrar tal. E aí quando você tem a consciência do que você está fazendo, e foi o que aconteceu comigo a partir do momento que eu perdi, que eu operava muito alavancado. Entretanto, eu não tinha conhecimento dessa alavancagem, que aí o Paco falou do gerenciamento de risco, foi quando eu descobri que, poxa, beleza, eu ganhei aqui, até por um fator de sorte, mas depois eu perdi por irresponsabilidade minha. Mas quando eu volto lá e eu te procuro e falo assim, poxa, eu preciso de ajuda, e eu começo a fazer 30 reais, 50 reais por dia durante uma sequência muito longa de dias, eu vi que a partir do momento que eu tinha o gerenciamento de risco, que eu entendi o processo, que eu entendi como ganhar pouco ele é interessante, e você vir numa sequência, você aí sim você começa a pensar numa rentabilidade um pouco maior, só que a partir desse momento que você ficou muito grande lá atrás, esses 50 reais não é convidativo. Eu lembro muito bem, assim, quantas vezes eu sentado na mesa com a Rafaela, ela, meus olhos brilhavam, assim, de encher de lágrimas. Eu falei assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir fazer aquilo que eu fazia lá atrás, mas de maneira consciente? Eu acho que esse processo de amadurecimento e de não foi em 2, 3 meses, foram anos. Eu acho que a gente consegue entender que o conhecimento atrelado, o gerenciamento de risco e você ter uma consciência, porque muita gente hoje no marketing digital na internet prega, o cara pode fazer 10% um dia do seu patrimônio. Pô, fazer 10% com 100 reais é fácil, fazer 10% com 1 milhão é muito difícil. O psicológico muda, tem um fator psicológico no jogo, então eu acho que o momento que eu aprendi a ganhar pouco, e não foi fácil, eu lembro todos os dias Igor falando assim, quando ele falava, eu entendo hoje o processo que ele queria que eu passasse, de falar assim, você não vai conseguir, para me motivar ainda mais. Eu acho que isso que a gente tenta passar para as pessoas, e às vezes algumas delas não conseguem entender. Que o cara que consegue fazer 1.000, 2.000, 5.000 num dia, porém ele não tem uma base, ele não tem um alicerce lá atrás do que foi construído, e a casa não vira uma casa com areia de praia, né? Então você consegue ter uma base muito forte para tornar isso com longevidade. Você consegue fazer isso durante um tempo, fazer acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que esse processo me fortaleceu não só financeiramente, mas o mais importante, emocionalmente. Porque mesmo dando certo ou dando errado, eu sabia que era capaz de fazer aquilo acontecer diariamente, semanalmente, mensalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Um aluno me chamou no Telegram e ele mandou uns 8 áudios de 2, 3 minutos, né? E no áudio ele fala assim, não, que ele tem um bom entendimento de análise gráfica, que ele já estudou a escola de Al Brooks, que etc, etc, enfim. Tecnicamente, você vê que ele é um cara que tem um domínio didático. Só que aí eu fiz uma pergunta para ele e casa muito com o que a gente prega aqui, que é vender a experiência da prática e não da parte teórica. Porque você pegar um gráfico parado e você falar dele, é muito fácil. Você vai ver a retração, você vai ver o rompimento, fica muito, muito latente ali. E eu só falei para ele o seguinte: bom, você tem todo esse conhecimento, mas você está extraindo dinheiro do mercado financeiro? Ele falou: pois é, eu não estou conseguindo. E ele estava com dúvida se o co-work ajudaria ele ou não.
Eu falei, ó, aqui a gente não vai te ensinar o que tá no livro. O que tá no livro, talvez você saiba Mais do que a gente. mais do que eu, inclusive, entendeu? Porque eu não tô muito preocupado no que tá no livro. Eu tô mais preocupado nas minhas atitudes para com o mercado e se eu consigo extrair dinheiro dele. Porque às vezes o que tá no livro é um Alice no País das Maravilhas e a gente pega o mercado rompendo topo, rompendo fundo, rompe topo de novo, rompe fundo de novo durante um dia e você fala assim, bom, qual a minha postura baseado a esse mercado? Então, está muito mais relacionado à parte emocional e à parte de atitude do que propriamente da parte de conceitos. O conceito funciona muito, embora eu acho que eu compactuo com o que o Igor fala de muitos livros e muitas pessoas ensinam a parte didática para o day trade baseado na escola do swing trade. Eu acho isso, na minha opinião, na minha humilde opinião, um erro, certo? Do que propriamente ensinar o cara o que é que está acontecendo ali no front, na batalha, com guerra de um lado, foguete do outro. Então, isso que a gente tenta passar para vocês diariamente. O dia a dia de um trader profissional. Como ele se comporta, se o mercado está lento, se o mercado está rápido. O Paco vai falar um pouco do tape read, do fluxo, mas como é que eu me comporto? Como é que eu tenho essa visão baseado naquele tipo de mercado? E as pessoas estão muito preocupadas com o intelecto. Não, porque eu sei, porque eu no livro prega isso, só que às vezes o que prega no livro não é o que vai acontecer na prática. E você tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que esse para mim foi um fator que mudou um pouco o meu conceito de operar mercado futuro, que eu sou apaixonado por índice dólar hoje, justamente por você ter a sensibilidade do que está acontecendo naquele momento. E não uma receita de bolo de você ter num tempo gráfico maior que fica de repente mais lento e mais fácil de você tomar a decisão do que ali no 1 minuto, no 5, no 10, no 15, no 30, no 60, você ter a decisão ali na lata, na tampa e real time, entendeu? Acho que isso pra mim faz muito, muito sentido.